Olá a todos e a todas. É com muita alegria que teremos hoje a segunda entrevista de nosso podcast Lideranças Virtuosas. O objetivo dessa iniciativa, que consiste em uma série de entrevistas com lideranças inspiradoras, é divulgar exemplos positivos para o nosso mercado, para a nossa sociedade, de maneira que esses exemplos possam servir como boas referências para outras organizações e lideranças. E eu não poderia estar aqui em melhores mãos para essa segunda entrevista do que com o senhor Manfred Alfonso Dazenbrock. O senhor Manfred é uma pessoa que conheço há vários anos, admiro bastante, sobretudo pela trajetória de vida, pelo exemplo, há muitos e muitos anos, e realmente é uma pessoa que inspira bastante muita gente e tem um papel relevante na vida de muitas organizações e de muitas pessoas. O senhor Manfred é presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, membro do Conselho do Sicredi Participações, membro também há mais de 10 anos do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito e da Fundação WOCU, a World Council of Credit Unions. É autor também de 2 livros belíssimos que contam sua biografia, sua trajetória, seus aprendizados, é O Chão de Manfred e Pés no Chão, ambos publicados pela editora Aldeia, e excelentes recomendações de leitura. Senhor Manfred, novamente, muito obrigado, bom dia, e vou começar com uma pergunta pessoal. Por favor, compartilhe conosco a sua trajetória até chegar a ocupar esse cargo de liderança no Sicredi e, em particular, que qualidades você acredita que o levaram a chegar até onde o senhor chegou. Muito obrigado novamente. Obrigado, Alexandre, pelas palavras, pelo convite, pelas considerações. Dizer de que, em primeiro lugar, eu tenho muito apreço pelo ponto de partida, pela origem. Sou de uma família grande, numerosa, nós somos em 9 irmãos, 5 irmãs que vieram depois de mim, né? Nós somos em 4 irmãos, eu sou o terceiro da família. Meu pai foi um militar alemão, hoje é falecido, minha mãe é viva ainda, fez 90 anos, uma ucraniana que veio para a Alemanha, depois veio para o Brasil, depois viemos para o Paraná. Pessoa que tem muita garra, muita religiosidade, e eu acredito que os valores da família me conduziram nessa caminhada, e também afirmar, Alexandre, de que houve muita transpiração, ou seja, muito estudo, muita dedicação, e também muito trabalho, né, nessa caminhada, né? E quando você pergunta sobre diferente ou especial, diz diferente de quem, especial para quem, né? Eu acho que não sou diferente, sou uma pessoa simples, igual, mas talvez o que eu tenha de especial é uma saúde, né? Eu tenho uma disciplina em relação à saúde, né? Muito cuidado, e isso me dá condições de encarar os desafios, né? Dos momentos encruzilhadas, né? E quando você está muito bem de saúde, né? Que você está alegre, está feliz, você tem coragem também, né? E a coragem faz isso, né? Que você encare os desafios, ou seja, estar preparado fisicamente, né? Para as oportunidades que surgem, né? E as escolhas também. Foram muitas escolhas ao longo do caminho, né? Várias encruzilhadas. Eu acho que acabei escolhendo, me parece, as boas, né? Podia ter escolhido outras, né? Mas estou feliz pelas escolhas que eu fiz. E quando o senhor menciona saúde, podemos incluir também, digamos, o componente emocional, o componente até espiritual? Podemos sim, abranger esse conceito? Sim, com certeza. Quando eu falo isso, a questão saúde no sentido mais amplo, né, de ter uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional adicionada a esse componente, né? E também esqueci de dizer, né, que sou casado, tenho 2 filhos, um administrador e uma médica, tenho um neto, né? Passei inclusive esse fim de semana com ele, né? 2 anos e meio, estou aprendendo muito com ele, né? Muita energia boa, isso também eleva o nosso estado de espírito e de ânimo, também de entusiasmo, né? Que eu acho que preenche várias lacunas também, né, nessa caminhada, né? Sempre estar entusiasmado preenche várias lacunas, né, que no momento certo você não sabe, mas o entusiasmo você vai que você traz pessoas com você. Uhum. E, senhor Manfred, qual é o seu conceito de sucesso pessoal? Quer dizer, o que é uma vida de sucesso e autorrealização para você? Eu acho que eu entendo que a pessoa tem que ter um sonho,
ter uma causa, mas ter um planejamento para isso, né? Não adianta só delirar, né? Então, eu parto do princípio do cidadão, da pessoa tem que ter um planejamento estratégico. Sempre pergunto, qual é teu plano? Qual é teu plano estratégico, né? Um pouco daquilo que você quer ser quando crescer, né? Usando um pouquinho essa linha de raciocínio. Mas eu atribuo muito a você ter metas, mas trabalhar com mini metas, né? Com metas diárias, com metas semanais. Um conceito que eu distribuo, inclusive, de que para um gerente de uma agência nossa, uma cooperativa, né? Ele precisa dividir a sua tarefa em semanas, né? Toda sexta-feira ele prestar conta para si, para os seus, né? Para o seu subordinado, para o seu superior, especialmente, né? Porque o mês passa muito rápido, então você tem 4 semanas, 4 semanas e pouco. Se você perder uma, né? Você tem dificuldade depois de recuperar. Então, eu atribuo muito a questão de mini metas, você trabalhar isso, você anotar, chegar no final do dia você ter cumprido essas metas, né? E elas têm um componente pessoal também de equilíbrio, né? Que eu considero fundamental nessa caminhada. Então, o sucesso eu vejo isso, é cumprir metas e superar mini metas diariamente. Uhum. Podemos também dizer que seria a ideia de procurar progredir constantemente, quer dizer, sempre avançar, né, em rumo a alguma coisa, rumo a algum ideal, algo maior. Sim, é você ter a satisfação de ter uma causa atrás de você que faz você levantar cedo e dormir tarde, né? Você ter esse espírito de construção, de colaboração, e acima também, né, quando a gente fala que uma vida de sucesso é você também ter a tranquilidade de dormir bem, ser Uhum. feliz, né? É acima de tudo também dizer assim, sou uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque eu sou uma pessoa feliz, eu durmo bem, eu descanso, eu estou bem. Porque, né, Alexandre, os teus liderados, né, quem chega a uma posição de liderança, eles querem ver você bem. Apenas os teus inimigos não, né? Então trabalhe Uhum. para ter o mínimo, né, possível de inimigos, né? E você vai ter uma torcida muito grande, né, para o teu sucesso, porque sabe que o teu sucesso faz com que outras pessoas cresçam com você, né, subam também, e tenham esse estado de bem-aventurança em sua volta, né? Então acho que isso tudo faz parte do teu ambiente, né? Para poder ter pessoas que queiram trabalhar com você. Eu acho que é uma outra característica também importante de você ser uma pessoa de sucesso, aquela que as pessoas fazem questão de trabalhar com você. Uma ocasião, eu Uhum. lembro, na despedida de um outro trabalho que eu tive, numa outra jornada, né, de evolução, uma cooperativa que eu presidi, na saída tem pessoas que choraram. Por que eles estão chorando? Mas eu tô sendo promovido a uma posição maior. É que a gente gosta de trabalhar contigo, né? Então isso também me marcou muito, que é o feedback de baixo para cima, é fundamental também para você se sentir realizado e saber que tem essa causa nas suas costas e que faz você andar e você progredir. Uhum. A maneira como você, de alguma maneira, toca, impacta as pessoas ao redor, né? Eu acho que é esse conceito. E, senhor Manfred, o senhor falou de causa. Como é que o senhor trabalha isso no âmbito, ou trabalhou isso no âmbito pessoal? Você chegou a, digamos, a formalizar alguma ideia de uma causa pessoal, um propósito pessoal? Eu sei que, obviamente, o senhor é um apaixonado do cooperativismo e tem uma longa trajetória, né, de fazer avançar esse ideal do cooperativismo. Se eu pudesse compartilhar conosco um pouco como é que você vê esse tema? Eu vejo o tema que eu escuto talvez pelo fato de ter penado bastante, diz assim, para conseguir fazer, até na época no ginásio, fazer o segundo grau, que eu fiz um colégio agrícola federal, que eu tive que fazer concurso para isso, depois consegui com muita dificuldade fazer numa faculdade, fiz administração, fiz pós-graduações. O tema educação para mim é muito nobre, né? Educação no sentido desse programa que o Sicredi tem chamado União Faz a Vida, né? É um método que impacta crianças e adolescentes, né? Através de projetos que se conectam a um programa maior, que é o programa União Faz a Vida. Então, quando eu vejo isso, dessa oportunidade de pessoas, de crianças poderem sair da escola, ter uma escola sem muros, ter pais participativos, terem professores motivados e terem crianças com brilho nos olhos, isso para mim é muito motivador, né? Porque eu sei que isso vai estar impactando gerações com espírito de cooperação, cidadania, né? E isso é algo muito nobre. E agora, inclusive, colhendo, né, os frutos da solidariedade, né? Que é o que nós vimos no período da pandemia, estar em alta, né? Então, quando eu elegi a educação, né, como algo assim que eu me dedico, que eu contribuo, que eu colaboro, faço o meu melhor, né? É talvez em função
de Uhum. toda a dificuldade, né, lá no passado, né, de eu ter podido estudar, depois as minhas irmãs vieram depois, eu pude ajudar elas a estudar na sequência, ir em direção às escolas, ficar em casa ajudando o pai e a mãe, né? Eu acho que são essas coisas que fizeram com que eu me motivasse para essa realidade de educação, né? E dar um valor muito grande, né? Dentro da nossa organização, inclusive, para o espaço de educação. Né? Aqui na nossa central nós temos espaço de educação Padre Theodor Amstad, temos todos os programas voltados à educação, a formação de pessoas de tal forma que os jovens, né, da formação de jovens, nós podemos olhar a perenidade do empreendimento, nós olhamos esse contexto de formação de lideranças que vai gerar um bem para a comunidade, que você não tem só um líder para a cooperativa, tem para a comunidade. Então, a educação é a principal matriz que eu me dedico e sinto muito orgulho da formação de pessoas, do feedback que a gente recebe, né? Quando eles participam de um seminário e depois dizem, nossa, e só agradece, muito obrigado, né, por essa oportunidade. Eu acho que isso é algo virtuoso, viu, Alexandre? Uhum. Eu sou testemunha, né, da prioridade que se dá à educação em todo o sistema Sicredi. E agora, já falamos um pouquinho aí do Sicredi, indo para a esfera agora organizacional. A seu ver, senhor Manfred, qual é o seu conceito de sucesso empresarial? Quer dizer, o que é uma organização de sucesso para você e como vocês hoje, digamos, no Sicredi, demonstrariam para alguém que fizesse essa pergunta que vocês vêm tendo sucesso? Como é que vocês medem o sucesso? Em primeiro lugar, a nossa visão é gerar impacto positivo para pessoas e para a comunidade. Então, nós temos feito vários estudos, né, que, através da FIP, através de outros órgãos, da PUC do Rio e até de uma outra entidade que avaliou a grandeza do programa União Faz a Vida, fazendo exatamente essa medição de impacto positivo, né? Porque isso também é uma vertente do Conselho Mundial, né, que olha sempre nos projetos internacionais a questão do impacto. E quando a gente fala em impacto positivo, também ser relevante para a comunidade, para as pessoas, né? Então, ser relevante é fazer a diferença, né? E as diferenças você avalia, especialmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, nos momentos em que, às vezes, o mercado financeiro se retrai, né? Mas por ser uma sociedade de pessoas, você não abandona elas, né? Então, o sistema cooperativo ao redor do mundo ele tem crescido exatamente nos momentos mais difíceis. No período subprime, lá que a gente fala 2008, 2009, 2010, foi grande oportunidade. Por quê? Porque a cooperativa não se distanciou do associado, né? Ela ficou próximo. Agora, na própria crise também, nós estamos vendo aqui, do período do Covid, né? Nós não nos distanciamos, mesmo às vezes não podendo atender, mas os contatos, o relacionamento foi virtuoso e nesse período nós crescemos bastante, crescemos muito nesse período. Por quê? A gente não se distanciou, a gente foi relevante para a pessoa, foi relevante para a comunidade e nós impactamos positivamente com todos os programas de governo de auxílio, mas especialmente aqueles que a cooperativa estava voltada para isso, né? E dentro desse aspecto é que nós analisamos ser relevante, gerar impacto positivo e ser relevante para as pessoas e para a comunidade. Muito interessante. Então, cada grande crise, na verdade, o Sicredi tem demonstrado muita resiliência no sentido de emergir até mais forte do que antes, podemos dizer assim. E hoje, senhor Manfred, se eu pudesse aqui falar para os nossos, enfim, para o nosso público, para os nossos ouvintes, uma ideia um pouquinho do número de cooperados, do número de clientes, quer dizer, da capilaridade, que é enorme, né? Eu, pelo menos, sempre me impressiono com o tamanho do sistema. Nós somos organizados, Alexandre, em três níveis, né, nas cooperativas singulares, centrais e confederação, mas o que importa no nosso modelo é lá onde o associado percebe o ser cooperativo, que é na agência onde ele atua, Uhum. né? Nós somos hoje mais de 2.000 agências, né, em todos os estados brasileiros, acho que tem dois que esse ano já estão recebendo as primeiras agências. Então, essa rede de mais de 2.000 agências, de 108 cooperativas, né, com o espírito de uma presença nacional, mas uma atuação regional, né, lá naquela região, naquele município onde você atua, e hoje nós estamos chegando a 5 milhões e meio de associados, né, que é um número considerado relevante, né, para nós, né, para o nosso modelo, e que é um modelo centenário, mas que dos anos 80 para cá ele emergiu, né, ele ganhou robustez, né, e ganhou também respeito
especialmente do Banco Central, no sentido normativo e de organização. Isso também nos orgulha muito, né, nessa caminhada e conquista que nós estamos fazendo. Éramos cooperativa de origem, no nosso caso, origem rural e da área de saúde, né? E hoje são cooperativas abertas para todos os públicos. Isso é uma conquista muito grande, né? Muito fiscalizado, muito ordenado e muito dentro de algo que nós consideramos relevante. Nós temos uma missão nobre, né, Alexandre? Isso para nós é fundamental, é algo relevante para nós, né? Dentro dessa caminhada. Então, estamos hoje mais de 30 mil colaboradores, né? Nós temos um carinho muito especial por todos eles, né? Temos um destaque nacional em termos de uma boa empresa para se trabalhar, né? Temos conquistado muito respeito através de pesquisas, né? Dentro dessa ação e procuramos praticar, enfim, as melhores práticas de governança, né? Existentes no mercado, né? Que também eu tenho certeza nos diferencia em relação ao ser, né? Porque nós nunca estamos formando capital para um dia fazer um IPO, né? Nós somos eternos, né? Por isso que nós pregamos muito pela paixão, né? Pelo amor que é eterno, né? Mas procuramos ser moderno também, né? Com tecnologia, com boas práticas, com educação, governança, né? Mas o espírito é ser eterno, né? E só o amor e a paixão que nos leva nessa direção. Muito bacana, quer dizer, o espírito ser eterno num mundo tão acelerado, né, muitas vezes transacional, onde as pessoas estão sempre num ritmo frenético, pensando no curto prazo, são palavras que nós não ouvimos com frequência, né, no mundo corporativo. E já o senhor falou de missão, e aí eu gostaria de mencionar esse tema que hoje, né, obviamente a expressão que se usa bastante é a ideia do propósito, quer dizer, qual que é a importância de ter de fato um propósito maior, além do resultado financeiro, que é um imperativo, naturalmente. E como vocês, no Sicredi, procuram dar concretude ao propósito e assegurar que ele seja vivenciado diariamente? Quer dizer, como é que esse tema é tratado lá? Primeiro, Alexandre, o que nós lutamos há bom tempo é de ter uma missão relevante, né? E isso para nós é muito forte, nós repetimos ela todo dia, né? Então, ela tem a ver com o propósito de ter uma causa nobre, que eu falei, uma delas é a União Faz Vida, entre outras, né? E um propósito digno, né? Digno, ou seja, que seja justo para a sociedade, né? Nós trabalhamos, procuramos construir juntos uma sociedade mais próspera. Mas como é que nós damos concretude a isso? Quando os projetos eles se conectam com essa visão. Nós temos uma fundação, a fundação tem uma série de programas que ela cuida, que ela zela a nível nacional e as cooperativas aplicam. Então, quando você tem isso bem ordenado, bem estruturado, ele faz essa visão hoje muito bem tratada, né? Quando a gente falava ali atrás de sustentabilidade, do triple bottom line, hoje se fala do ESG, né? O ambiental, o social e a governança. Então, quando olha de trás para trás, a governança, nós acreditamos que temos boas práticas, bons resultados, bons números, né? O social, a gente faz a diferença através dos nossos programas, né? E o ambiental, né, é aquilo que nós temos que lutar, que se conecta com tudo isso. Então, quando tudo isso está conectado, né, nós sentimos que essa é a concretude do propósito. E o propósito, né, ele está cercado por pilares, né, importantes no nosso sentido, que são pessoas, que é a inovabilidade, que são essas questões relacionadas à sustentabilidade. Então, não adianta ter bons números, mas o nosso diferencial será percebido pelas pessoas. Quando você tem nessa matriz, né, Alexandre, especialmente quando você dá espaço para os voluntários, para a liderança voluntária, quando ela defende, quando ela faz questão de ser um voluntário de educação financeira, né, que agora nós passamos a Semana Nacional de Educação Financeira recentemente, né, quando que o Banco Central coordena, né? E nós temos uma força voluntária de colaboradores, mas também dos líderes, de jovens, de mulheres, nossos coordenadores de núcleo, de conselheiros, né? Se apropriando desse material, fazendo questão de multiplicar isso em escolas, clubes, associações, entidades, né? Essa é a mágica, me parece, de dar concretude, né, ao propósito. A pessoa sente que ela é dona realmente do empreendimento. Não é um gerente, não é um diretor. Ele, como sócio, como líder, ele pode fazer diferença.
os apoiadores da União Faz a Vida, as mulheres engajadas no programa do Comitê Mulher, os jovens, né, se apegando à causa, pensando na perenidade do empreendimento através do Comitê Jovem. E assim exemplos que nós entendemos que realmente dão concretude ao nosso propósito. Não é só um número, mas é uma causa, né, que nós atingimos. E aí, com isso, ele vai perpetuando. Quando ele faz questão de participar de um colegiado, como voluntário, ou ali na frente também como um conselheiro participando de um board, né? Isso Uhum. para nós também é muito. Sente orgulho disso, dele querer, dele realmente querer isso. Uma organização de todos, né? Onde todos sentem que, enfim, são os protagonistas, né, da organização. Protagonista do propósito, podemos assim chamar, né? É isso mesmo. E, aliás, ainda no setor financeiro, né, senhor Manfred, que o senhor sabe que é um setor onde fala-se muito, muito de tecnologia. Tecnologia, claro, é preciso estar na vanguarda tecnológica, mas inclusive as fintechs, né, e tudo mais. Mas eu diria, né, que vocês têm investido muito também no tal do fator humano como um elemento de diferenciação, inclusive na relação com o cliente, no olho no olho. Se eu pudesse falar como é que vocês veem essa questão, quer dizer, tem um aspecto tecnológico, não há dúvida, mas o entendimento de que, no final das contas, é preciso investir em confiança, construção de relacionamentos, olho no olho, como algo central para o sistema. Sim, é algo que nós investimos realmente bastante em termos de tecnologia e tem que estar na vanguarda, sempre tem que estar tem que ser moderno, né, quanto é preciso ser, né, mas ser eterno, como eu falei, né, dentro dessa visão de você investir em pessoas. Se você investe em uma criança agora, você vai ter 90, 100 anos, né, de realidade do espírito cooperativo, solidário e de cidadania, né? Se você investe num jovem, né, que está chegando agora, né, e ele se apropriar dessa causa, né, nós vamos ter também alguém formador de opinião ao longo do tempo. Quando você investe, né, no conceito de igualdade, quando nós falamos diversidade, essas causas são causas nobres que fazem com que a pessoa realmente defenda isso. Então, investir em pessoas, investir nisso é algo que realmente nos motiva bastante, né? Porque quando a gente faz o investimento, Alexandre, num líder, uma pessoa que você acaba se apropriando de alguns conceitos, né? Você não tem só um líder para a cooperativa, tem um líder para a comunidade, né? E muitas vezes para o empreendimento dele também, que está gerando emprego. Nós estamos vendo as ações que a gente está fazendo para os MEIs, né? Especialmente, que são pessoas que estão chegando, né, e aprendendo muita coisa no campo financeiro. Qualquer ação dessas, né, você está propiciando um aumento de emprego, de arrecadação de tributos e de organização também, né, e reduzindo, inclusive, o insucesso de muitos empreendimentos que às vezes é ali na ganância financeira, né, que às vezes se estabelece o sucesso ou o insucesso, às vezes de uma pequena empresa também. Muito interessante. Eu não havia pensado nesse impacto, como isso reverbera, né, para muitas outras pessoas, não só diretamente ali para o cooperado, né, nem para o cliente, mas para quem está no seu entorno. E o senhor mencionou a palavra comunidade. E eu diria que é um papel muito importante no cooperativismo, que é resgatar algo que infelizmente no nosso país está em baixa, que é o capital social, né? A ideia de que nós estamos juntos, nós não somos só um bando de indivíduos fragmentados. E eu diria que, ao fazer isso, vocês também contribuem para reforçar os laços, né, entre as pessoas, entre, obviamente, as comunidades, e com isso a gente tem muitos benefícios, porque um país que tem um capital social elevado é um país onde as pessoas pensam mais umas nas outras, se ajudam mais e com isso a gente tem inúmeros outros ganhos, né, para as nossas vidas. Então, acho que tem esse impacto, né, que acaba ocorrendo de você ter essa atuação também. O senhor mencionou um pouco da questão acho que no final das contas, da cultura, né? Então, como é que vocês veem esse tema hoje no Sicredi? Quer dizer, qual que é a importância da cultura para o sucesso da organização? Quais são os elementos hoje que você diria que caracterizam a cultura do Sicredi? E como vocês fazem, de uma maneira, digamos, mais pragmática, para que os comportamentos diários de tanta gente estejam em linha com a cultura e com os valores que são idealizados? Alexandre, nós temos algo que para nós é especial, que é o nosso fundador, né, que foi um padre, né?
Então, quando a gente fala assim, nunca se distanciar do ideal dos fundadores, né, é algo importante. E nós temos um padre que trouxe esse ensinamento da Alemanha, né, lá no século passado, 1902, formou a primeira cooperativa no Rio Grande, e a inspiração do padre, foi a inspiração do padre Theodor Amsa, foi a inspiração dos fundadores das cooperativas, não só do Sicredi, mas basicamente todas Uhum. as cooperativas de crédito aqui no Brasil, né? E também impactou aqui na América do Sul. E é a presença dessa visão do padre, né, no nosso cotidiano, ele é fundamental. Então, tudo que a gente fala, eu tenho usado, inclusive, como argumento, muitas vezes, né, presidindo o conselho, que eu presidi a Sicredi-Par durante 12 anos, né, nos momentos mais difíceis, né, em vez de contar até 10, né, eu pensava, como é que o padre responderia essa pergunta? Ele que foi fundador do nosso movimento, como é que ele reagiria nesse momento mais crítico? E isso dá tempo, realmente, você sabe que o padre vai falar de Uhum. forma serena, vai calma, vai achar as palavras certas, né? E isso a gente tem conseguido propagar de tal forma que o Sicredi tem se apropriado desse estilo do padre Theodor, né, através da celebração do centenário, ali há 20 anos atrás, né, praticamente, onde nós temos trazido isso mais à mesa, e isso tem permeado as nossas cooperativas e tem servido de estímulo diário para os nossos colaboradores, para os nossos dirigentes, né, para os nossos líderes, né, e isso tem feito de nós todos, né, pessoas assim, até mais serenas, mais calmas, né, e Uhum. tem servido, inclusive, de inspiração nas inaugurações de nossas agências, né, que nós estamos abrindo, nós acreditamos ainda muito no atendimento presencial, no relacionamento que faz parte da nossa missão, né? Primeiro o relacionamento, depois nós vamos oferecer soluções financeiras, né, para agregar renda, né, para o cidadão. Então essa é a nossa caminhada, a nossa pegada, né? E nas inaugurações das nossas agências pelo Brasil inteiro, a gente sempre convida as autoridades, mas sempre tem um padre, um pastor, um religioso nesse momento. E olha, eu diria assim, quase todas as inaugurações, esses padres religiosos, pastores, eles trazem elementos do padre para aquele momento. Isso serve de lição, serve de inspiração. Temos feito momentos fantásticos, né? As nossas inaugurações, né? Das nossas agências, com a mensagem que o padre tem trazido, porque ele é o patrono do cooperativismo no Brasil, não só de crédito, mas ele também é o patrono do movimento sindical. Ele foi um cidadão que trouxe, inclusive, a relevância da presença da mulher nas organizações. A igualdade de gênero que nós estamos falando hoje é coisa que o padre já falava no século passado, lá em 1910, 1902, 1910, 1915, ele trazia esses elementos já. Então, são coisas que, para nós, né, no nosso cotidiano, a gente traz isso. Uma outra questão também, né, Alexandre, nós dedicamos bastante tempo a planejar. Quando a gente dedica tempo a planejar, o, o ideal do padre não foge dessa realidade. Ele está Uhum. presente ali, está presente nossa missão, está presente nossos valores, está presente o nosso propósito, está presente o olhar para o futuro, mas também está presente o espírito, né, do ideal do nosso fundador, né, a mentalidade dele, né, tem sido muito rico para nós, né, eu diria assim, nos momentos bons e nos momentos não tão bons também, que serve de inspiração e de reflexão que vale a pena prosseguir. Então, acho que essa é a palavra correta e aquele conceito ético, né, Alexandre, que você sempre traz, né? Fazer as coisas certas, né? Quando você faz as coisas certas, você tem a tranquilidade, né, de prosseguir com serenidade, porque, acima de tudo, né, a cultura da organização ela também passa por aquilo que você faz o que você fala, né? Não Uhum. só falar o que você fez, né? Aí Uhum. é se vangloriar, mas aquilo que você fala, o teu discurso é aliado com a prática. Isso Uhum. gera cultura ao longo do período, né? Pessoas vão Uhum. acreditando, vai construindo a confiança, né? Porque sabe que aquilo que o presidente, que o dirigente está falando, ele vai fazer, ele vai Uhum. cumprir isso, né? E não simplesmente depois apenas contar os feitos que ele fez, né? E esquecer daquilo que ele falou. Eu acho que isso também ajuda muito a construção desse aspecto cultural da organização, né? Mas eu diria assim, que tem sempre como pano de fundo, né, a mentalidade do padre Theodor Amstad. Muito interessante, quer dizer,
é o exemplo, né, senhor Manfred, diário, a maneira como nós conduzimos aí, né, as nossas vidas é o principal, digamos, ensinamento, né, a principal referência, muito mais do que o que nós falamos. E dentro ainda desse tema, com a sua vivência, senhor Manfred, qual que é a importância de nós partirmos de uma premissa positiva sobre as pessoas, isto é, esperar o melhor delas em vez do pior, para que assim a gente possa desenvolver relacionamentos de confiança, criar uma organização de excelência, ainda mais numa sociedade de pessoas, né, que é o cooperativismo, esperar o melhor do outro, ter um olhar positivo sobre, digamos, o ser humano de uma maneira geral, e em particular as pessoas com as quais você interage. Qual que é a relevância disso para realmente construir uma organização, enfim, saudável? Eu tento trazer aqui três elementos. O primeiro deles, né, acho que as atitudes valem mais que discursos, né? Então, você entre aquilo que você fala e a tua atitude tem que ter coerência, né? Acho que esse é o primeiro item que eu vejo. O segundo é acreditar na vontade das pessoas, né? Eu sempre acho que o ser humano é muito mais vontade que inteligência, né? Uhum. Então, se ele tiver essa vontade e você organizar o coletivo, né? Você organizar o coletivo. E a cooperativa tem algo virtuoso que é o termo cooperar, né? Então, quando você organiza o coletivo, você vence muitas frentes, né? A constituição das cooperativas, as suas histórias de fundação são algo realmente de superação coletiva, né? E Uhum. hoje você tem as organizações já grandes cooperativas com mais de 100 mil associados, então tem um colégio de representantes, né, que atua nessa linha, mas tem um conselho. E esse conselho, né, ele tem responsabilidades, né? E essas responsabilidades, né, eu sempre falo que o conforto da decisão coletiva é que dá tranquilidade para esse colegiado, seguindo normas, regras e assim por diante, mas esse conforto traz muita tranquilidade. E o terceiro, investir em educação, né? Porque investir em educação, repetindo, a comunidade ganha. Ganha a pessoa, mas a comunidade ganha, né? Porque ela tem. Você participou de vários programas, né, Alexandre? Sabe dizer isso? Quanto você respondeu de perguntas, né, desses líderes, né? Com perguntas muito simples, às vezes diretas, né, dentro dessa linha, mas ele estava olhando a comunidade. Né? Ele é a pessoa que não tinha interesse particular, tinha um interesse coletivo. Eu acho que isso a gente acabou ganhando nessa visão positiva da construção, né? Nessa nossa caminhada, né, que eu elenco esses três pontos fundamentais. E outra coisa que me chama muito a atenção, senhor Manfred, é que quando nós falamos de uma organização, sempre mencionamos também a existência de subculturas, né, depender da área específica. No caso de vocês, dada a dispersão geográfica, a gente sabe que o Brasil é muito complexo, né? São muitos países dentro do Brasil. Então, esse alinhamento, né, é ainda mais desafiador. Você tem a questão aí da cultura numa perspectiva mais ampla, né, de manter tudo isso vivo e, claro, com uma certa flexibilidade que diz respeito à especificidade né, de cada singular, digamos assim, mas ao mesmo tempo colocando todos no mesmo barco dentro de uma perspectiva sistêmica, né, do sistema. É, como é que o senhor vê, senhor Manfred, essa questão da liderança? Quer dizer, o que é uma boa liderança para você? Que qualidades vocês valorizam no Sicredi, né, das lideranças que vocês querem ver lá? E como vocês fazem para que as lideranças hoje do Sicredi exibam, de fato, esses comportamentos e os valores que são desejados? Deixando essa questão de cultura, né, eu vou repetir uma frase que para nós é muito rica, né? Nós temos uma presença nacional, mas uma atuação regional. Uhum. Então, esse respeito pela região, e muitas vezes dentro da mesma região você tem comunidades, tem distritos, né, localidades atrás do morro, do outro lado do rio, que tem uma colonização diferente, né, com culturas que vieram do norte, vieram do sul, vieram da Alemanha, da Polônia, ou vieram da Itália, e assim por diante. Esse respeito é algo que é muito nobre entre nós, né, brasileiros, né, por ter esse respeito. Eu falo pela minha família, de origem alemã e ucraniana, né, o quanto nós somos muito bem acolhidos aqui no Brasil. Né? O Brasil é um país foi muito generoso, né, com essas levas de imigrantes que vieram. Mas a liderança, eles se formaram, né, realmente, muitos aspectos, né, de lideranças comprometidas. A primeira que eu digo, que eu acho relevante, é o comprometimento, né? Ou seja, fiel à causa, né? Aquele que está comprometido realmente com a causa de cooperar, de servir, do coletivo, né?
e que também tem o espírito, né, da força voluntária e solidária, né? Isso foi muito percebido agora no período da pandemia, né? Sem o interesse pessoal, mas o interesse coletivo, né, pelo outro, né? E o aspecto voluntário é, tem tudo a ver também com essa realidade do cooperar, né? Ele pode chegar até fazer parte de um conselho, né? Do conselho você já tem aspectos ligados à remuneração, mas toda a outra força de jovens, mulheres e líderes é voluntária, né? Eu te falo do programa Cooperação na Ponta do Lápis, educação financeira, é uma força voluntária, né? Um líder também que tem a visão ética, né? Ou seja, aquele que faz as coisas certas, né? É muito simples, né? Quando você traduziu essa questão de ética para nós, né, de forma muito clara, né, Alexandre? Ele faz as coisas certas, né? Aquele que tem uma visão de inclusão e diversidade, né? Porque nós somos cooperativa aberta para todos. Nós éramos de origem rural ou da área de saúde, né, que se formou o Sicredi através dessas duas vertentes, duas raízes, né? Mas nós conquistamos, né, 15 anos atrás, a chancela de ser cooperativa aberta para todos na comunidade. Então, o Uhum. conceito de inclusão, o conceito de diversidade, ele é fundamental para um líder se posicionar. Porque se ele for o contrário a isso, ele vai ser rechaçado pelo coletivo, né? E Uhum. também uma liderança propensa a estudar, a evoluir. Uhum. Aquele que num programa de formação se dedica, dá tempo, se organiza, está presente, está conectado agora, logo, presencialmente novamente, né? Mas que tenha esse interesse de evoluir, de estudar, de evoluir, formar grupos de estudo, de agregar valores, de leitura, de ler livros, né? De ler as sugestões oferecidas pelos professores, né? Você tem oferecido muitas sugestões, né, Alexandre? Então, isso para nós é importante. E outra também que a neutralidade, essa visão neutra de não se envolver, por exemplo, com questões Uhum. políticas partidárias, tudo isso para nós é fundamental, né, dentro desse sequenciamento, digamos assim, de ter um líder com uma boa longevidade, né, Uhum. e pensar, né, a vida inteira ele poder ser exemplo e representar muito bem aquela causa que ele abraçou. Excelente. E muito desafiador, né, senhor Manfred? Porque o senhor, melhor do que ninguém, sabe que nós vivemos aí uma era, de certa maneira, de nervos à flor da pele, né, com questões, uma polarização muito grande, e criar pontes, eu acho que é uma grande virtude, né, de uma boa liderança. Sempre foi, mas em particular nos dias de hoje, eu diria que ainda mais, né, é necessária essa qualidade aí para todos. Muito, muito interessante. Agora, indo um pouquinho para a questão da inovação, o que o senhor destacaria como inovações ou de gestão ou de governança, né, da sua organização? Quer dizer, o que você acha que vocês têm feito diferente em relação à maioria das empresas em qualquer tema relacionado a esse conceito? Talvez fazer diferente, a gente teria que avaliar, mas eu posso citar aqui algumas questões que nos motivam, que nos levam, né? Onde fala, né? Acordar cedo, dormir tarde, né? Um deles, eu diria, assim, Alexandre, que é a sustentabilidade, a visão da sustentabilidade do empreendimento. E aí tem esse conceito que eu falei, triple bottom line, hoje no conceito ESG, né? E dentro dessa visão, de ser realmente atuando de forma muito respeitosa em relação à questão ambiental, a parte social, você ter foco nessas ações, né? E nos aspectos de governança, né? Você também ter resultado para sustentar tudo isso, né? Ter as boas práticas, a gente chama as melhores práticas de governança do mercado serem introduzidas pelo Sicredi, né? Mas ter resultado também, né? E, nesse sentido, inclusive, nós elaboramos anualmente o relatório de sustentabilidade, com base no padrão GRI, né? E estamos agora indo para participamos do grupo seleto, os finalistas, né? Do relatório de sustentabilidade, vão estar participando de um evento em breve, né? Um outro item que eu considero também para nós relevante, nós somos integrantes do Pacto Global da ONU, né? Ou seja, dentro desse, nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas nós temos metas também dentro dessa visão. Uhum. Então, caminhar na direção de 2030, né, desse tema do COP26 não é novidade para nós, né? Desses discursos que tem, nós temos visão crítica sobre tudo isso.
a nossa liderança tem essa visão crítica, o nosso executivo tem essa visão crítica. Então, isso é algo que nós entendemos, né, que faz parte desse contexto. Uma outra questão que eu considero relevante é essa visão de inclusão e diversidade, né, equidade, né? E nós olhamos ali na direção de 2030, por exemplo, quando nós falamos da igualdade de gênero, né, é, olhando aí o ODS 5, né, indo até 2030, o que nós elegemos? Nós elegemos que na liderança do Sicredi, na formação dos coordenadores de núcleo, nosso conselho de administração, conselho fiscal, né, que o nosso vetor está em direção a 2030 e chegar lá. E no campo interno, né, do quadro de colaboradores, né, que os executivos, no campo também dos executivos, né, nós temos mais mulheres participando, né. Nosso movimento Uhum, ainda é um pouco tímido nisso, mas o vetor está na direção certa, nós estamos no uhum, caminho certo, temos uhum, debates muito amplos nessa linha. O outro item de inovação que eu considero relevante, também, na nossa visão, é esse apoio à força voluntária, né, que eu acabei uhum, de falar antes também. O exemplo da educação financeira. Então, dá espaço para isso. Você ser uma instituição financeira que podia ganhar com a avareza do capital e você orientar o sócio para ele ser financeiramente educado, né, organizar fluxo de caixa para ele, fazer caderneta. Nós temos o apoio da Fundação Maurício de Souza, com a turma da Mônica, né, nos apoiando nesse uhum, aspecto da educação financeira. Isso é algo fantástico que nós consideramos, né? Ter isso dentro do espírito dos nossos colaboradores, dos nossos dirigentes, dos nossos executivos, né? De quando você vê um associado financeiramente desorganizado, você vai em direção a ele e faça uma proposta de consultoria, né? Para reorientar ele na melhor forma de organização do seu dinheiro, da sua forma, mas também acreditar no investimento da educação para crianças, né? uhum. Através dos nossos diversos programas, né? Talvez um outro item que nós temos investido muito nessa última década em investir em gente, investir em educação, treinar, 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 né? Mas não só repetir, né? Mas também nesse treinamento você buscar a construção do espírito coletivo, né? Olhando para o futuro, olhando para 2030, olhando para além de 2030. Então, eu Uhum, acredito que essas vertentes fazem com que os nossos dirigentes estejam motivados, os nossos executivos apegados, né, exatamente à nossa causa, né, e os nossos líderes, né, a liderança de base, querendo fazer parte desse movimento, querendo somar, porque tem algo que nós consideramos relevante quando um sócio indica o outro para ser sócio. Quando um uhum, líder indica uma relação para o gerente da agência dele, para o gerente de negócio, ó, vai visitar aquele lá, porque ele é uma pessoa do bem, ele uhum, merece fazer parte da sociedade que eu sou dono, né? uhum, Principalmente constitucional, ele indica, não é aval, não é aquele avalista do sistema uhum. financeiro, mas o aval moral, né, de convidar o cidadão, vai visitar ele, indica ele, porque vai visitar ele porque ele merece fazer parte da sociedade que eu sou dono. Isso é algo que para nós é fantástico em termos de inovação de gestão. Muitas coisas, né? Eu li os quadrinhos, viu, senhor Manfred? Achei muito interessante, inclusive com uma linguagem que se conecta muito com as novas gerações, né? Porque comunicação é isso, a gente tem que fazer, né, os outros compreenderem, realmente é algo muito, muito diferente. A outra questão que me chamou a atenção também é que diversidade e inclusão são temas que estão na agenda, né, de uma maneira concreta, regular, tem avançado. Nós sabemos que são temas que, né, não ocorrem do dia para a noite, mas é um processo. O importante, como você falou, é o vetor, né? Quer dizer, apontar para a direção certa e ter uma concretude também de onde queremos chegar em relação a esses temas. Só para concluir essa questão da gestão, né, e governança, obviamente, hoje nós estamos, senhor Manfred, num mundo muito acelerado, né? Um mundo em mutação constante. Claro que mudança sempre houve, mas o ritmo das transformações hoje se acelerou, né? E a tendência é que continue. A questão é muitas organizações têm cada vez mais migrado de uma perspectiva de gestão que é só de planejar e controlar, porque é cada vez mais difícil planejar, né, o futuro, em particular, os resultados daqui a 1, 2, 5 anos, e elas têm migrado cada vez mais para uma abordagem, digamos, de sentir e responder continuamente às mudanças no ambiente externo, mas não a esmo, com base aí no propósito
né, dentro dos valores da organização. Isto é, sair de um modus operandi muito rígido, né, para um modus operandi mais centrado na flexibilidade, na responsividade, na adaptabilidade, e é mais fácil falar isso do que fazer. E ainda mais um setor como que vocês estão, que é um setor que tem, obviamente, aí muitos controles, já que é um setor financeiro e ainda questão da prestação de contas. Como é que essa questão tem permeado aí, enfim, os conselhos da Sicredi, as diretorias, essa ideia de dar uma flexibilidade maior, né, mas ao mesmo tempo mantendo aí, digamos, aí um rumo e alguns controles. Como é que o senhor vê essa questão? Em primeiro lugar, os objetivos, né, quando você tem objetivos claros, né, e de orientação, né, nós acreditamos que você tem progressos, né, tem caminhadas, né. A medição, ela é necessária, ela é relevante, né, você precisa medir, porque através da medição é que você vai verificar os progressos, né, e por ser um setor altamente regulado, né, e aqui no Brasil, felizmente, a partir do PROER, né, teve avanços muito grandes em regulação, né, nós temos como cooperativa o Banco Central como um grande parceiro, talvez um exemplo que nenhum outro país tem, uma parceria tão forte do Banco Central do Brasil com o setor de crédito cooperativo. Talvez com o setor financeiro, mas com o setor de crédito cooperativo eu posso falar que eu cito essas histórias do Conselho Mundial, da nossa experiência, da nossa praticidade do convênio que a Organização das Cooperativas do Brasil tem com o Banco Central, e esse convênio é um convênio muito respeitado, né? Desde 2010, né? Nós trabalhamos nessa direção, e temos também todo um apoio regulatório, até do parlamento, né? A frente parlamentar muito bem estruturada para essas questões que são necessárias, né? Onde a OCB, né, ela coordena essas ações, e temos uma visão muito respeitosa na direção daquilo que nós queremos. Então, quando a gente fala nisso, Alexandre, como eu falei ali atrás, você ser relevante para a comunidade, você gerar impacto positivo, isso é importante e necessário, mas precisa ser medido. E essa medição, né, nós temos procurado fazer exatamente sempre no aspecto coletivo, no aspecto, inclusive, né, na visão meritocrática, mas no aspecto coletivo, né, dessa caminhada. Então, são avanços, são conquistas que você vai tendo na consolidação do teu propósito, da tua expansão, né? Nós estamos em processo de expansão em novas regiões, mas isso dá bastante trabalho, esse trabalho de conscientização, mas vale a pena, né? Vale a pena, por quê? Porque depois que você conquistou o fanático pelo cooperativismo, né, você tem uma tendência de ter um ambiente mais sólido para prosperar. Excelente. Senhor Manfred, as duas últimas perguntas. Agora, gostaria de questionar sobre a questão do sistema de remuneração. Quer dizer, como funciona o sistema de remuneração no Sicredi na seguinte perspectiva: ele é mais focado no desempenho individual ou no desempenho coletivo da organização? Que indicadores vocês utilizam para definir esse sistema de remuneração? A nossa visão é uma visão meritocrática, né, mas recompensando o esforço coletivo. Nós temos políticas, primeiro, de reter os nossos valores, mas de atrair novos valores. Quais são os principais que nós procuramos atrair? Bons estagiários, jovens que queiram fazer carreira no Sicredi, né? Uhum. Aqueles com bom perfil, boa pegada, que tu consiga avaliar por um ano, dois, né? E efetivar eles, olha, vem com a gente, né? Que você tem futuro nessa casa, né? E aí ele tem que se apropriar desse espírito coletivo. Então, Uhum. nessa visão, 80% da remuneração ele vem do aspecto coletivo e apenas 20% individual, né? Então, isso, ele sabe disso na hora da chegada, quando ele chega, ele sabe disso, olha, vou ter 20% aqui, o resto eu tenho que trabalhar para, e se não tiver os 80, Uhum. provável que não vai ter os 20, né? Essa é uma lógica, né? Então, por isso que ele tem que fazer um esforço na direção do propósito, da causa, das ações, e Uhum. os nossos indicadores, nós temos indicadores econômicos financeiros,
né? Uhum. São as boas práticas do mercado que nos orientam, mas nós temos indicadores sociais também. Uhum. Então, assim, tem pessoa, por exemplo, de que a presença de associados numa Assembleia Geral, isso também é medido, né? É avaliado, de certo modo, né? Entendeu? Isso também tem a ver com os 20% nele. Então, quando nós olhamos a meritocracia no aspecto coletivo, onde 80% tem a ver com o coletivo e apenas 20% com o individual. Nós achamos que é uma boa prática de reter talentos, né? Nós temos tido um baixo turnover, né? A pesquisa de clima organizacional muito favorável, isso é inclusive a última pesquisa, né, que nós tivemos da GTPW, né, Great Place to Uhum. Work, como uma Uhum. boa organização para se trabalhar. Tivemos um bom ranking, né, estamos muito felizes por isso, mas é claro que tem pontos de melhorias ainda, né, para serem tratados. Temos uma grande procura de pessoas que querem trabalhar no Sicredi, né, a equipe de gestão de pessoas tem bastante trabalho nessa direção, né, de fazer uma boa seleção, mas o maior trabalho é o trabalho da integração e do treinamento para as práticas do Sicredi, né? Se Uhum. tiver um bom perfil, tiver bem encaixado naquilo que ele sonha em fazer, ele vai dar o melhor de si, basta apenas você treinar ele para as boas práticas que nós chamamos, né, de uma cooperativa de crédito, que é diferente de um banco, né? Nós somos uma instituição Uhum. financeira, uma grande diferença em relação a um banco, né? E isso ele precisa entender e compreender. E às vezes um jovem, um estagiário, você consegue colocar isso mais fácil porque ele não tem outros conceitos formados ainda, né? Então por isso que Uhum. atrair bons jovens, né? Bons talentos, né? É algo que nos motiva bastante. Inclusive alguns já estão oriundos do programa União Faz a Vida, né? Já Uhum. vieram com esse conceito tanto de cooperação, cidadania e solidariedade, e outros, inclusive, que aprenderam muitas boas práticas, educação financeira, né, que nós já estamos há alguns anos propagando. Muito interessante, senhor Manfred, essa relevância que vocês dão à compatibilidade de valores, né? E não só de competências técnicas para, enfim, para a seleção das pessoas, né? É importante ter um alinhamento de visão, de valores, né? Quer dizer, e que haja essa compatibilidade. E também, obviamente, a questão da ênfase no coletivo, inclusive para determinação da remuneração. Acho que esses dois elementos me chamaram bastante atenção. Pergunta final, senhor Manfred, o senhor mencionou a questão de indicadores. Obviamente que temas como cultura ética, a presença de um estilo de liderança virtuoso em todos os níveis, a internalização do propósito também nas pessoas de maneira, né, mais objetiva, a segurança psicológica, são todos temas fundamentais. E a minha questão é: vocês procuram, de alguma maneira, medir esses temas para que, né, se possa saber aonde está indo bem, onde tem mais espaço para melhoria e com que frequência esses temas, que em última instância são mais relacionados ao fator humano, eles estão presentes na pauta tanto da diretoria quanto do conselho de administração. Nós temos um planejamento estratégico, né, estruturado a gente chama assim, de curto prazo e médio prazo, mas anualmente, né, ele é revisitado. Agora estamos planejando já 23, olhando 23, que 22 já está combinado, né, já está definido, né, pelas cooperativas, né, junto com as suas centrais, junto com o seu sistema, né. Esse planejamento ele tem indicadores, né, que nós visitamos nos conselhos das cooperativas mensalmente, e os diretores, né, como numa cooperativa é um pouco diferente de uma outra organização, onde Uhum. você tem uma diretoria executiva e um conselho de administração com responsabilidades segregadas, mas com uma atuação integrada com responsabilidades segregadas, né? Então tem indicadores que cabem ao conselho de administração, Uhum. tem reuniões mensais, nós aprendemos isso Uhum. fortemente com o professor Cabreira também, né, que nos trouxe Uhum. esses elementos, né, pela dinâmica do mercado financeiro. As reuniões poderiam até ser quinzenais, né, pela Uhum. dinâmica, né, mas mensalmente você elege esses indicadores, né, para dar sustentação exatamente a você poder fazer uma boa prestação de contas daquilo que você prometeu no início do ano em assembleia,
você tem que preparar tudo isso para chegar no ano que vem e poder prestar conta daquilo que você prometeu, aquilo que você pediu o aval dos associados. Vamos nessa direção, esse aqui são os nossos números, isso aqui são as nossas ações, isso aqui são os nossos programas, isso aqui é o nosso propósito no final. E isso, para você chegar lá, você mensalmente tem essa prestação de conta no ambiente de diretoria executiva e no ambiente de conselho. Eu não diria que dá para fazer isso semanalmente, semanalmente tem que construir a tua relação no campo pessoal, de tuas metas, né? Mas as outras são avaliações mensais que dão o espírito do balanço semestral. Esse balanço semestral, a boa prática, faz com que você preste conta, inclusive, para os teus liderados, né, para os teus associados, e aí, na virada de ano, né, nós temos o primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, né, a Assembleia Geral de Prestação de Contas. Mas ele é muito mais que uma prestação de contas, né, Alexandre? Porque ele é um novo pacto que tu celebra com teus associados, com a tua comunidade, para o ano que está por vir, né, aquele que está chegando. Mas antes disso, né, o quadro de colaboradores ele recebe uma enxurrada, vamos chamar assim, de demandas que ele constrói essa ação, porque isso tem a ver, isso conecta também com o sistema, inclusive, como tu falou, de compensação. Né? Então, se ele estiver conectado com isso, ele vai ter a compensação necessária na medida que ele vai atingindo, né, todos esses indicadores, essas métricas. Né? Então, acho que é algo muito bem estruturado, me orgulho disso, dessa caminhada, essa última década que nós conseguimos construir bons planejamentos estratégicos, bons indicadores, boa forma de avaliar nas nossas reuniões e também a segregação das responsabilidades, né? É algo para nós muito interessante porque ele não exime ninguém, né, dos seus papéis, né? Então isso também nos orgulha demais, né? Por estar com essa forma, vamos chamar assim, organizada de ação em direção ao propósito maior, né? Que é, acima de tudo, ser feliz. Uhum. Excelente, senhor Manfred. Um belíssimo fechamento, uma belíssima conclusão. Sou testemunha, né, dos aprimoramentos ao longo aí dos últimos anos e, naturalmente, esse é um trabalho muito mais longo do que isso, que vem de décadas, incluindo também a participação do mestre Cabreira, né, muito bem lembrado aqui, senhor Manfred. Gostaria, novamente, de lhe agradecer por aceitar esse convite, dizer que realmente é uma alegria, sobretudo, estar aqui com você. E acho que nosso ambiente empresarial precisa muito de lideranças esclarecidas, com maturidade, né, de uma perspectiva mais ampla como ser humano, como o senhor, que já vem demonstrando isso ao longo aí de muito tempo. Eu fico muito feliz de alguma maneira de nós, né, colhermos esses depoimentos para que novamente possam inspirar outras pessoas de que há, né, belíssimos exemplos aqui no nosso mercado, no nosso país. E no caso do Sicredi, é algo que eu tenho dito também, que o sucesso do sistema Sicredi é o sucesso de muitas comunidades e, consequentemente, é o sucesso do nosso país. Nós precisamos muito disso. Eu realmente acredito que a solução para tudo que nós estamos vivenciando, ela é uma solução muito mais orgânica, de baixo para cima, que vem sendo construída do que uma solução de algum salvador da pátria, né? Então acho que é isso, é essa atuação ali, digamos ali, muito granular, que vai fazer a diferença no final das contas. É um trabalho de formiguinha em muitas comunidades e que vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor. É isso basicamente que vocês têm feito. Parabéns e muito obrigado a todos também os nossos ouvintes. Até a próxima edição do nosso podcast Lideranças Virtuosas. Até breve. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Um abraço a todos.